Eu quero falar então agora de um desses livros, este que está com a capa virada para nós agora, porque ele está na É um outro lista. aqui, ó. Ah, bom, tem alguns na mão. Então é isso, você está Esse na aqui é uma lista. exposição. Hã? Esse aqui, inclusive, ó, tá autografado por todas as pessoas que trabalharam no livro, porque o livro nunca é um objeto único, né? Sempre tem um autor, mas tem um monte de gente por trás que ajuda a fazer com que o livro exista. Então, quando eu peguei meu exemplar e eu estive com o pessoal da editora, eu pedi para que todo mundo na editora que tivesse trabalhado no livro também me autografasse para eu ter o registro deles aqui comigo. Que bonito. E agora, quando ele aparece E na lista agora, dos 10 escolhidos para os 10 primeiros finalistas, vamos dizer assim, para ganhar o Jabuti desse ano na categoria Crônicas. Como é que você recebeu essa notícia? é até difícil, assim, de responder. A gente está conversando há 2 horas depois, 3 horas depois da notícia chegar, né? E, primeiro, assim, é uma alegria muito grande e uma enxurrada de carinho enorme. O celular não para de chegar notificações aqui de gente dando parabéns, de mandando mensagem, de falando que leu o livro e gostou muito, de falando que está torcendo pelo livro agora. Inclusive outros finalistas da mesma categoria já me mandaram mensagem falando de, pô, que legal tá concorrendo contigo. E é uma experiência nova para mim, né? Eu já fui jurado de prêmios diversas vezes, inclusive do Jabuti, mas esse é o meu primeiro livro na categoria profissional, eu brinco. Já tive alguns livros na categoria de base, que disputaram ali a Copa São Paulo de Júnior, mas não chegaram em lugar nenhum. Foram livros que ficaram assim, bem no comecinho da caminhada. Não eram livros autorais, então esse é o meu primeiro livro autoral que chega ao mercado e já chega com estando entre os 10 finalistas do Jabuti. Jabuti é um dos prêmios mais tradicionais que a gente tem, um dos mais importantes, aliás, é um dos mais importantes que a gente tem e com certeza é o mais tradicional. Jabuti, na hora que você conversa com pessoas por aí que não estão diretamente ligadas ao mundo dos livros, ao mundo editorial, ao mundo da literatura, é o prêmio que é mais fácil com que essas pessoas reconheçam mais do que outros. E é mais um reconhecimento, mais uma linha ali na mini bill que vai agregando valor ao trabalho. Que você vai vendo que tudo que a gente faz, dificilmente tem algum ponto específico que transforma toda a nossa vida, mas aos poucos que essa vida vai mudando, que essa vida vai sendo construída, vai sendo forjada, que a carreira vai acontecendo, né? Então, acho que é mais um momento aí importante, como diversos outros nessa caminhada. Espero que apareça depois entre os cinco, que ganhe a categoria. Podia ganhar o livro do ano, né? Ganhar o livro do ano ia ser uma boa. E seria Acho que. merecidíssimo. Não, acho que merece, não acho. Daria para mim? Daria. O livro se chama Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo, e é uma reunião de textos que eu publiquei em mais ou menos 10 anos de caminhada com a literatura, escrevendo sobre livros para diversos veículos, Suplemento Pernambuco, Aventuras na História, Jornal Rascunho, eh, Valor Econômico, Carta Capital, e principalmente para a página 5, que é a coluna de livros que eu tenho no UOL. Então chegou um momento que eu resolvi revisitar esses 10 anos de produção de um jornalista que escreve sobre livros, que escreve sobre literatura, para ver se dali dava para tirar alguma coisa que rendesse o meu próprio livro. E de uns 2.000 textos, mais ou menos, tinha uns 400 que se salvavam para alguns livros possíveis. E com a editora, a gente optou por fazer esse primeiro livro chamado A Biblioteca no Fundo do Túnel, que traz 55 textos sobre a relação de um leitor com a leitura, com a literatura, com, com a sua biblioteca, mas essa biblioteca no sentido mais amplo, com esse universo de livros no qual esse leitor está metido, como que esses livros ajudam esse leitor a compreender a vida lá fora, a vida para além da biblioteca, o nosso cotidiano, o período terrível que o Brasil passou aí na última década, inclusive as dificuldades que a gente vem passando hoje em dia, ainda que o livro, assim, o corte dele seja 2022, o último texto é de 2022, tem muitos textos que talvez sejam até mais atuais hoje do que eram ali em 2022.
E depois esse leitor se volta para dentro da biblioteca, não mais para refletir sobre a relação dele com os livros de forma geral, ou com a leitura de forma geral, mas com alguns autores específicos que ele admira bastante nessa biblioteca e trazer algumas boas histórias de escritores. Então, aí ele vai falar sobre Clarice Lispector, Lídia Fagundes Telles, Michel Houellebecq, quem mais que tem ali? Jason Lutz, Carolina Maria de Jesus. Então, esse livro que reflete muito sobre a literatura, sobre o ser leitor, sobre o estar metido entre livros, sobre ter uma vida fundamentada na leitura e nos livros, mas não só. É um livro que procura mostrar como que essas leituras e como que a literatura está em constante diálogo com o mundo em que a gente está metido e como que as nossas leituras influenciam a maneira como nós enxergamos o mundo e como o mundo ao redor influencia a maneira que nós lemos.